Boa noite, tudo bem com você? Que bom que você está aqui mais uma vez. Nós estamos começando aqui mais um estudo, né? Um estudo da Bíblia. Muito bom nessa jornada estarmos com você. Já são 17 estudos, olha só o quanto que a gente já seguiu. Hoje temos um assunto bastante interessante. Eu prometo para você que você não irá mais assistir noticiários da mesma forma. Porque o que você vai ver hoje você vai ver o cumprimento da profecia todos os dias que você assistir um jornal. Eu garanto para você, todos os dias. E, enfim, é o último dia que a gente vai falar sobre o sábado também. Eu espero já ter mostrado para você que não existe nenhuma justificativa bíblica para não se guardar o sábado, ou para a mudança do sábado para o domingo. Isso eu devo ter explicado, talvez não tenha sido, espero que tenha sido bastante claro para você no último estudo, o estudo da semana passada. Eu gostaria de avisar também que o meu canal, o canal Conhecimento Bíblico que eu criei, já tem todos os estudos desta série de classe bíblica. Enfim, eu já consegui colocar lá, o link está nos comentários, acabei de colocar o link, né? Então você pode rever todos os estudos que estão lá pelo YouTube, ok? Então você pode rever, se você tiver alguma dúvida. Eu preciso agora repassar os vídeos e colocar descrições melhores, porque eu só coloquei o vídeo. Eu pretendo colocar descrições melhores nesses vídeos que estão lá no YouTube, ok? Como de costume, você já sabe, espero que você já esteja com a sua Bíblia em mãos. Vamos pedir orientação de Deus para esse estudo. Esse estudo é muito importante. Eu espero que Deus realmente esteja com você hoje, porque você vai ver. Eu não quero dar spoiler agora, né? Mas você vai ver. Muito bem. Se você puder, feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, estamos aqui mais uma vez para estudar a Tua Palavra. Hoje vamos estudar um tema muito importante, são coisas que vão acontecer de acordo com a tua Palavra, estão preditas, foram escritas por Daniel, foram escritas por João no livro de Apocalipse e são coisas que já estão acontecendo inclusive hoje. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito se faça presente com cada pessoa que esteja assistindo esse vídeo, com cada pessoa que queira realmente estudar a Bíblia de acordo com a Tua vontade, para que elas possam ser iluminadas nesta caminhada cristã, possam tomar a decisão de acordo com a Tua vontade e que possam compartilhar com os outros também este conhecimento que tenho certeza está melhorando e ajudando na vida espiritual de cada um deles. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, sem mais delongas, este vídeo eu preciso avisar que eu não estou usando aquele roteiro que você já se acostumou, até com desenho e tal. Eu estou usando um roteiro próprio, então não está tão bonito quanto antes, tá? Então já adianto que não está tão tchan, né? Mas eu espero que seja de proveito para você. Como eu estava dizendo, hoje é o último estudo que a gente vai focar especificamente sobre o sábado e alguns textos bíblicos eu não coloquei ainda, pensando não ser exatamente, eu creio que ficou claro, primeiro que a lei de Deus ela não foi cravada na cruz, como alguns dizem, e sim a nossa dívida em relação ao que a lei pede. Isso foram os dois primeiros estudos. No terceiro estudo nós falamos especificamente sobre o mandamento esquecido, né? Que é o quarto mandamento. E hoje nós vamos mostrar o sábado de uma perspectiva do futuro. E você vai entender que você talvez não tome a decisão hoje. Talvez você já esteja até convencido da questão do sábado, mas por algum motivo você tenha dificuldade de tomar a decisão agora.
Mas acontecerão coisas no futuro, e é o que eu vou mostrar para você hoje, de acordo com a Bíblia. E então vai chegar um momento que você vai precisar tomar a decisão, e eu espero que você tome a decisão ao lado de Deus. Ok? Então, sem mais delongas, porque hoje o estudo é um pouco longo e não posso estourar o tempo, né? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa apresentação aqui, né? Muito bem, aqui está. O sábado nos fins dos tempos. O que isso significa? Bom, vamos começar lendo Daniel 7. Daniel 7, nós vamos ler o capítulo inteiro de Daniel 7, já está aqui na minha tela, né? O capítulo inteiro, e nós vamos estudar com profundidade este capítulo. Daniel 7, o sonho sobre os 4 animais. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visão ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como um homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe dizia: Levanta-te, devora muita carne. E depois disso continuei olhando, eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Enquanto eu estava a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos de cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave, saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, mas muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles.
Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem aos 10 reinos que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todos os céus serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Muito bem, vocês viram, Daniel, ele teve uma visão estranha. Talvez você nunca tenha assistido ou lido a respeito desse capítulo, Daniel 7. É um capítulo muito interessante, mas hoje a gente vai estudar ele com profundidade. Um breve resumo disso é esta visão aqui. Esta é a visão, em termos gerais, do que Daniel teve. Ele viu 4 animais, né? 4 animais. E, depois disso, ele vê o trono de Deus e, por fim, a volta de Jesus. Você vê um como filho do homem entre as nuvens e então o reino sendo entregue aos santos. Ele viu exatamente esta cena, né, que você está vendo aí, perdão, que eu estou colocando aqui na apresentação, exatamente essa cena. 4 animais e então a volta de Jesus. As interpretações das profecias de Daniel, elas são basicamente as mesmas, com diferenças em pontos de vista ou detalhes que se dá para um ou outra parte. Isto porque a profecia de Daniel 2, a profecia da estátua, uma estátua com vários metais diferentes, também falava de 4 reinos, né, diferentes, até que viesse a volta de Jesus. Então, que na profecia de Daniel 2 é representada por uma grande pedra que toma conta da terra inteira e é um reino que jamais será destruído. Aqui na Daniel 7 é a mesma coisa. Ou seja, eu tenho 4 animais e então eu tenho a volta de Jesus. Assim como em Daniel 2, quando Daniel inclusive explica a Nabucodonosor que a primeira parte da estátua era o próprio reino de Babilônia, aqui também você tem 4 grandes impérios que vão seguindo até a volta de Jesus. Muito bem, então a gente tem um esquema semelhante a esse, ou seja, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E de onde eu tirei essas coisas? Maurício, você está viajando? Não, da própria profecia, porque olha lá, o verso 17 de Daniel 7. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Ou seja, são 4 reinos, 4 no nosso ponto de vista, no ponto de vista de Deus é diferente, é claro, mas no nosso ponto de vista, são 4 impérios que fizeram parte da terra. Depois disso, não houve mais impérios mundiais, certo? E agora, e aqui é o ponto que a gente vai tomar maior atenção. Vocês viram que em algum momento da apresentação ou da profecia de Daniel 7, o que acontece? Daniel, ele se preocupa com o último animal. Deixa eu voltar aqui. Com este animal aqui, ele se preocupa bastante com esse animal e pede explicação às pessoas que estavam ali
para que explicassem para ele sobre este animal, né? Então o que acontece? Ele presta bastante atenção a respeito dele e pede então ajuda para sobre este reino, né? Sobre Roma, no caso específico. E a gente vai ver, será que, Maurício, você está viajando, será que é Roma mesmo? Ou pode ser outra coisa, imagina. Mas a gente vai ver que como as coisas se encaixam e se encaixam perfeitamente. Muito bem. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Nossa, nesses 2 versos a gente tem centenas de informações importantes e a gente vai ver cada uma delas aqui. Muito bem, só um instantinho, eu vou pedir licença. Infelizmente eu estou gravando aqui da minha casa e tem alguns probleminhas aqui que eu preciso cuidar muito rapidamente. Volto em segundos. Coisas de fazer live em casa, né? É isso aí. Então vamos lá. Muito bem. Veja, o Império Romano, principalmente o Império Romano Ocidental, ele foi invadido por 10 tribos bárbaras. E é exatamente o que. Não foram 8, não foram 7, não foram 16, foram 10 tribos bárbaras. Assim como a estátua também tinha 10 dedos, né? Na estátua de Daniel 2 havia 10 dedos. Aqui você tem 10 chifres. E olha só o que está escrito aqui. Olha, a gente tem os alanos, os francos, os borguinhões, os suevos, os visigodos, os anglo-saxões, os lombardos, os vândalos, os ostrogodos e os héroldos. Então, o reino, o Império Romano Ocidental foi dividido entre essas chamadas tribos bárbaras, né? Só que o que acontece? Existia, por volta do ano 500, um imperador, o imperador do Império Romano Oriental, também chamado de Império Bizantino. Ele tinha o objetivo de voltar a ter influência política e de indiretamente governar e talvez até reunificar os impérios romanos. Esse era o objetivo dele, né? Só que ele tinha então como colocar isso em prática. Como será que Justiniano colocou isso em prática? A primeira coisa foi destruir os ostrogodos. Por quê? Veja, das 10 tribos bárbaras, 7 aceitaram o cristianismo. 7 aceitaram o cristianismo e estavam sob a liderança da igreja cristã. Justiniano era tudo. Justiniano era o imperador, Justiniano ele era jurista e Justiniano era teólogo. Então ele passeava por esses assuntos assim como se fosse tudo uma coisa só. Então, ele, como imperador, ele interfere, ele manda tropas do Império Bizantino, do Império Romano Oriental, para eliminar a última das tribos bárbaras que não aceitavam a autoridade da igreja cristã. Maurício, imagina, você está viajando. Isso não é verdade. Muito bem. Será que não? Vamos ver. Vou escrever aqui para você. Tribo Não, vou colocar aqui só
Ostrogodos. Ok? Vamos ver o que vem no Google aqui para mim. Ostrogodos na Wikipédia, ou Wikipedia, não sei como se fala. Muito bem. E a gente vê aqui, vamos dar uma passeada aqui. Olha. Teodato exilou a esposa. O assassinato de Amassula foi usado pelo imperador bizantino, para não reconhecer a legitimidade e invadir a Itália. Então, em 535, Justiniano I começa a enviar tropas do seu império para a Itália, para o Império Romano Ocidental, que na verdade já não era mais um grande império, né? Vamos ver aqui, ó. Em 538, o exército bizantino de Justiniano I tinha conquistado a Sicília. Em 538, em 538, a tribo, os ostrogodos que estavam na Itália, principalmente dominavam Roma, eles tiveram que voltar, recuar, e porque o general João, que estava a mando de Justiniano, também tinha invadido o norte da Itália. E de repente os ostrogodos, eles são completamente eliminados. O que acontece então neste momento na história? Vamos voltar para a nossa apresentação. O que acontece neste momento na história? Neste ano também, no ano de 538, Justiniano ele percebeu, olha, se eu conseguir dar poder para a igreja em Roma, se eu conseguir, eu volto a ter influência na Europa inteira. Eu consigo reunificar o Império Romano que já estava desfacelado. Só que tinha um problema. A igreja cristã, a igreja romana, ela era extremamente influente, mas ela não era a mais influente. A igreja romana não era mais influente. Então Justiniano, ele faz um decreto chamado em 538, que é o seguinte. Ele diz o seguinte: daí, de acordo com as provisões destes concílios, ordenamos que o Santíssimo Papa da antiga Roma tenha a posição principal dentre todos os pontífices, mas o bem-aventurado arcebispo de Constantinopla ou Nova Roma ocupe o segundo lugar. Olha, Roma, no Império Romano, ela certamente, por ser a capital do império, era o mais importante. Só que agora o Império Romano tinha caído e Constantinopla era muito maior como capital do que Roma. Em vez de Justiniano dar a autoridade para Constantinopla, por ser a capital do império que ele mesmo liderava, ele dá autoridade para Roma, porque na verdade ele queria ter influência sobre aquela parte do Império Romano que já não era mais dele. Guarde essa data, 538. Vamos voltar agora um pouquinho sobre a profecia. Então, lá no finalzinho, no verso 25, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tempos e metade de um tempo. O termo grego também se refere a ano. E, por exemplo, na nova tradução da linguagem de hoje, esta parte da profecia está escrita como 3 anos e meio. Anos e metade de um ano. O ano ali, tinha 360 dias, porque era o ano lunar, ou 42 meses. 42 meses vezes 30 dias dá 1260 dias. Só que em profecia, guarde isto que eu vou falar agora, em profecia o tempo um dia é igual a um ano. Não, Maurício, você está viajando de novo. Imagina, que é isso? É mesmo? Vamos ver. Ezequiel 4:7. 40 dias te dei para cada ano. Para cada dia, um ano.
Voltará, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém, com o teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Você viu aqui? 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Ezequiel 4:7. Números 14:34 também. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. Você viu que existe, é algo bíblico, não é algo que eu tirei da minha cabeça, certo? Que existe a correspondência pela Bíblia, dia, 1 ano. Muito bem, 1260 dias ou 1260 anos, se eu contar a partir do ano 538, quando a Igreja de Roma passa a ter proeminência, passa a ter a liderança de toda a Igreja cristã, que data que eu chego? 538 mais 1260, eu vou chegar no ano de 1798. E o que acontece no ano de 1798? Acontece que neste mesmo ano, o general Alexandre Berthier, sob as ordens de Napoleão Bonaparte, ele prendeu o Papa Pio VI na Capela Sistina, em Roma. E o que isso significa dizer? Que do ponto de vista humano, naquela época, o papado fora extinto. Exatamente como a profecia diz. Os santos lhes serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Depois, eles estão livres. Havia uma grande perseguição religiosa na Europa nesta época. Terrível perseguição, que inclusive foi uma das causas da Revolução Francesa. O povo se revoltou contra o sistema que existia porque as pessoas não tinham liberdade de adorar o Deus que queriam e da forma que queriam. Ou era do jeito que a Igreja Romana dizia, ou eles eram queimados em praça pública. Vamos ler a história da Idade Média, você vai ver exatamente isso. Veja o que foi feito com centenas de mártires. Aqueles que ousavam, tentavam interpretar a Bíblia de forma diferente, da forma diferente que a Igreja Romana dizia. Que a Igreja dizia, né? Quem ousasse falar qualquer coisa diferente ia para a fogueira. Ia para a fogueira. É verdade, é só ler a história. Muito bem, não posso me delongar demais aqui. Vamos continuar. Você já viu que está se encaixando, a profecia está se encaixando perfeitamente. Já falamos sobre, primeiro, 10 chifres, né? Deixa eu achar minha mão aqui. 10 chifres, certinho. 10 tribos bárbaras que invadiram a Europa. Desses 10, 3 caem, certinho. 3 caíram. As 3 tribos que não aceitavam a autoridade da igreja, caíram, inclusive com um grande empurrão de Justiniano do Império Bizantino. Em 538, começa o período de 1260 anos e cai exatamente em 1798, o Papa é preso. A profecia foi extremamente exata. Falta a gente ver mais algum detalhezinho aqui, você vai ver que tudo se encaixa perfeitamente. O que falta? Está aqui escrito. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Será que a igreja de Roma mudou a lei de Deus? Vamos ver. O que diz em Êxodo 20, verso 4? Não farás para ti imagem de escultura. O que diz o catecismo? Não existe esse mandamento, porque a igreja romana é cheia de imagens. Mudou, sim. Mudou. Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia do sábado. E o catecismo? Guarde domingos e dias de festa. Opa! Mudou ou não mudou? Mudou, sim. Mudou. Então, este chifre, diferente dos outros 10,
que começa a crescer, derruba 3, para lá é a igreja romana. É a igreja romana. Você vê que a profecia se cumpre perfeitamente. Perfeitamente. Muito bem. Vamos continuar porque nós temos mais uma parte para ler e agora eu peço que você vá ao final da sua Bíblia, Apocalipse 13, versos 1 a 10. Vamos voltar aqui para o estudo da Bíblia, deixa para a leitura da Bíblia. Apocalipse 13, versos 1 a 10. Apocalipse 13, versos 1 em diante, até o verso 10. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para que proferia arrogância e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Guarde esse período, 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Você não vai adorar a besta, tá? Aqueles que não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém mata a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vamos seguir aqui. E eu fico preocupado porque o meu tempo já está indo. Vamos lá. Será que existe semelhança entre o chifre diferente, ou chamado chifre pequeno, e a besta, a primeira besta de 1 Apocalipse 13? Será que existe semelhança? Vamos ver. O quarto animal e o chifre tinha olhos como de homem, e a besta tinha número de homem. A boca que falava com insolências em Daniel 7, boca que proferia arrogâncias e blasfêmias em Apocalipse 13. Tirar o domínio e destruir. Ela foi ferida por uma ferida mortal em Apocalipse 13. Fazia guerra aos santos, pelejava contra os santos, pelejava contra o Altíssimo, blasfêmia contra Deus, magoaria os santos, pelejaria contra os santos, mudaria os tempos e a lei, difamaria o tabernáculo, perseguiria por 1260 anos a autoridade para agir por 42 meses. Em Daniel 7, o chifre pequeno é a igreja romana. Em Apocalipse 13, a primeira besta é a igreja romana. Se você comparar os dois, não há dúvidas. Não há dúvidas. A dúvida, será que foi? Bom, primeiro, nós já vimos que em 1798 o Papa foi preso e, para muitos, o poder papal foi considerado como se não existisse mais. Agora, será que a ferida, que foi considerada uma ferida mortal, se curou? Será? Vamos ver. Este aqui é o Papa Francisco falando no Congresso americano e teve salva de palmas por vários minutos, todos de pé. Será que ele tem influência hoje? É claro que tem. E muita influência hoje.
Então hoje já não é mais uma ferida mortal, já não é mais uma entidade que não tem importância nenhuma. Muito pelo contrário. Pessoas o consideram como a única autoridade legítima dentro da Europa. A única autoridade legítima dentro da Europa. Já foi considerado o nome dele para ser o presidente da União Europeia. Você sabia disso? Ele já foi considerado para ser o presidente da União Europeia. Olha esta capa, eu acho essa capa quase que icônica, porque aqui a gente tem duas presidentas, né, ou presidentes eleitos pelo povo, e o Papa Francisco muito superior a eles. É claro que isso aqui é uma arte, mas o próprio título, né, da capa diz como a influência do Papa perante o mundo hoje em dia é gigante. Será que isso não é o cumprimento da profecia de Apocalipse 13? Toda a terra se maravilhou. Verso 3 de Apocalipse 13: toda a terra se maravilhou. Exatamente. Eu não tenho dúvidas. Primeiro, nós temos a certeza que ela se encaixa, a Igreja Romana se encaixa perfeitamente no simbolismo de Apocalipse 13 e de Daniel 7. E nós temos a evidência hoje, é só assistir o jornal. Mas tem mais. Vamos seguir. Apocalipse 13, versos 11 a 18. Apocalipse 13, versos 11 a 18. Vamos voltar aqui para a nossa leitura. É um trecho mais curto agora, nosso tempo está quase acabando. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que a ferida mortal sobreviveu. E lhe foi dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer todos quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria dos santos. Aqueles que têm entendimento, calcule o número da besta, pois este é o número do homem. Ora, este número é 666. Não vou fazer conta de 666 aqui, tá? Não vou. Muito bem, vamos seguir na nossa apresentação. Desde 1850, esse trecho da profecia diz o seguinte: a todos os pequenos e grandes, os ricos e pobres, os livres e escravos, faz com que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, a gente tem 2 bestas ou 2 poderes. 2 poderes terrenos. 2 reis, 2 impérios, enfim, 2 poderes políticos. Você tem 2. Muito bem. O segundo, o primeiro nós já vimos, é a Igreja Romana. O segundo, a Igreja Adventista tem afirmado desde 1850 que trata-se dos Estados Unidos da América. Só que em 1850, quem eram os Estados Unidos da América? Nada no mundo. Um paizinho agrícola que não tinha influência alguma. Porém, quem são os Estados Unidos hoje?
Quem são os Estados Unidos hoje? São ou não são o país mais poderoso do mundo? São. Isto é cumprimento de profecia? Porque pela profecia, este poder teria que ter poder sobre todas as pessoas do mundo. E o único país que hoje tem este poder e tecnologia para agir sobre qualquer pessoa do mundo, desde que queira, é claro, são os Estados Unidos. Isto é cumprimento de profecia? Será que a interpretação adventista estava certa a esse respeito? O que antes era motivo de piada, hoje ninguém mais questiona que é o país mais influente. E que se a profecia estivesse se cumprindo, e é nossa afirmação que está se cumprindo hoje, certamente ninguém questionaria que os Estados Unidos se encaixariam perfeitamente na profecia. E é por isso que eu digo, hoje, a partir de hoje, você vai assistir o jornal de forma completamente diferente. Não tem um dia que você não assista jornal e que não tenha pelo menos uma notícia sobre os Estados Unidos da América. Por que não é sobre a Mauritânia? Ou por que não é sobre o Congo, África do Sul? Por que todos os dias tem que ter uma notícia sobre os Estados Unidos? Porque é cumprimento de profecia, meu amigo. Por isso, é cumprimento de profecia. E o poder deles será cada vez maior. Cada vez maior. E agora eu vou falar sobre a marca. Aí eu voltei a falar sobre a marca. Bom, Ezequiel 20:20 mostra que... Vamos abrir a Bíblia. Ezequiel 20:20. Tá bem aqui para mim abrir aqui. Santificai os meus sábados, por servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. O selo de Deus, a marca de Deus, o sinal de Deus, chama-se a guarda do sábado. E agora eu vou sair um pouquinho do script da semana passada e vou começar a mostrar uma coisa importante para você hoje, porque a gente tem um pouquinho mais de tempo hoje. Apocalipse 7 existe a seguinte cena que você precisa ver. Veja aqui Apocalipse 7 a partir do verso 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Você vê, a cena os 4 anjos estão segurando ventos, que se eles soltarem esses ventos, grandes danos acontecem na terra. Isso é claramente visível no texto. Mas vem um quinto anjo, né, que diz o seguinte: olha, nós precisamos marcar os servos de Deus. Marcar os servos de Deus. Depois que nós marcarmos os servos de Deus, então pode soltar os ventos. Sabe, eu não sei como é a sua vida espiritual. Se você é uma pessoa sincera ou não. Eu acredito que você seja sincero, porque se você não estaria aqui, você estaria assistindo outra coisa. Você estaria assistindo Netflix, estaria assistindo um filme, você não estaria interessado no estudo da Bíblia se você não tivesse interesse em estudar, em ter um relacionamento com Deus. Então, se você está aqui assistindo, é porque você tem realmente um desejo de conhecer a palavra de Deus. Eu não sei, mas eu não posso julgar.
Entende? Eu não posso julgar. Agora, este processo de selamento que é descrito em Apocalipse é um processo onde as pessoas tomarão decisões. E através destas decisões, nós poderemos identificar quem está do lado de quem. Você entende? Hoje eu não posso julgar quem é católico, eu não posso julgar quem é protestante, eu não posso julgar quem é espírita, eu não posso julgar quem é da candomblé, não posso. Só quem julga é Deus. No entanto, quando começa esse processo de selamento, de marcação, e as duas andam juntas. Quando sai o decreto, lá de Apocalipse 13, as pessoas vão ter que tomar as suas decisões. E ao tomar as decisões, ou do lado de Deus, ou do lado da besta, e no caso indiretamente do lado do diabo, certo? Elas vão expressar e então vai ficar visível de que lado elas estão. Deixando muito claro. Muita gente, muitos adventistas pregaram besteira no passado. Quero dizer, os selos, as marcas estão definidas, mas ninguém está selado ainda. Quem guarda o domingo pode ir para o céu? Pode, pela graça de Deus, vai para o céu. Quem guarda o sábado pode não ir para o céu? Pode, se tiver uma vida espiritual mais ou menos, não vai para o céu. Agora, quando surgir este decreto, a pressão será tão forte que só aqueles que estiverem com reunião de verdade com Deus, de verdade, será uma pressão muito grande. A descrição da profecia diz: não poderão nem comprar, nem vender, serão levados para a morte, serão condenados à morte. Você suportaria isso? Talvez eu não suporte. A pressão será muito grande. Então, a decisão que for tomada será uma expressão daquela ligação que tem lá dentro com Deus. Entendeu? E aí ficará visível para todos. Então esta cena do selamento, tanto do povo de Deus, quanto das pessoas que aceitarem a marca da besta de Apocalipse 13, ela ainda está no futuro. Por quê? Porque o decreto ainda não aconteceu. Este grande movimento em volta de um dia de adoração. Este não aconteceu, mas está próximo de acontecer. Deixa eu mostrar para você mais um trecho de Apocalipse. Agora, Apocalipse 12. Apocalipse 12, o último verso de Apocalipse 12. E você vai entender como as coisas se encaixam também em todo este grande contexto. No Apocalipse 12, se você der uma lidinha, é interessante que você leia, você vê que o símbolo do dragão é o diabo. Aliás, está aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Vamos ver lá, eu estava aqui. Olha lá. E foi expulso, Apocalipse 12, verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor do mundo, sim, foi atirado para a terra. Então a gente sabe que o dragão é o diabo. Nesta profecia aqui, dragão é diabo. Não tem dúvida. A própria Bíblia está dizendo. Mas, está aqui. Irou-se, o último verso de Apocalipse 12. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. Você vê, de um lado, o dragão, Satanás, contra quem? Aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Aqui. E agora, de que lado você fica? Não, vou ficar no meio termo. Não quero tomar uma decisão agora. Bom, eu não quero ficar do lado do diabo, né? Imagina, eu sei que o diabo é o diabo, ele é tudo de mal.
mas não é conveniente ainda eu ficar do lado de quem guarda os mandamentos de Deus. Então eu quero ficar de fora. Não existe fora. Não existe muro. Não existe meio termo. Talvez hoje você possa ficar ainda, né? Mas tem uma palavra de Jesus que diz assim: quem comigo não ajunta, atrapalha. O que Jesus está querendo dizer aqui, se você não toma uma decisão ativa do lado de Deus, do lado de Jesus, você automaticamente está do lado do diabo. Ah, não, deixa eu ficar de fora, essa briga não é da minha parte, não. Não existe isso, não na vida espiritual. Você tem que tomar uma decisão ativa do lado de Jesus. Não tomar essa decisão, automaticamente você está do lado do outro lado. Então, o dragão faz uma guerra muito grande contra quem? Contra os que guardam os mandamentos de Deus. Como? Com esse processo de marcação. Então, Apocalipse 13, essa descrição de que não poderão nem comprar, nem vender, serão condenados à morte, é uma explicação de como o diabo fará a grande perseguição contra os que guardam os mandamentos de Deus. Entendeu? Então, Apocalipse 13 é uma explicação do que acontece no último verso de Apocalipse 12. Como que é esta perseguição, como que é essa grande luta do diabo contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Mais uma última coisa que eu preciso te mostrar em Apocalipse agora. O que eu preciso te mostrar em Apocalipse? Apocalipse 18, verso 4. Apocalipse 17 e 18 é uma grande descrição da grande confusão religiosa que se aconteceu, não só agora, não é especificamente agora, no caso da Igreja de Roma, não. São toda a grande confusão religiosa de religiões que tomaram a decisão de se afastar da Bíblia. Eu vi agora um vídeo de compartilharam com a gente no WhatsApp. 4 pastores que descobriram a verdade do sábado de outras religiões. 4 pastores que descobriram a verdade do sábado e começaram a pregar nas suas igrejas, não eram adventistas. Começaram a pregar nas suas igrejas a verdade do sábado. É claro que eles foram chamados pelas suas lideranças, vem cá, que história é essa que você está pregando? E os pastores chegavam dos seus líderes e falavam, me mostra pela Bíblia que eu estou errado. Ninguém mostrou. Então isso mostra uma decisão consciente destes líderes que dizem o seguinte, nós não estamos nos importando com a Bíblia. Você entendeu? Porque se estivessem preocupados com a Bíblia, eles deixariam seus pastores pregarem a Bíblia. Esses pastores não queriam se tornar adventistas, eles queriam pregar o que eles tinham descoberto na Bíblia. Entendeu? Então, esta grande confusão religiosa de pessoas que se afastaram, de religiões que se afastaram da Bíblia, isto aqui se chama Babilônia. E então, em Apocalipse 18, Deus tem um verso para você, Apocalipse 18, 4, falando sobre Babilônia. Ouvi outra voz no céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices de seus pecados e para não participar de seus flagelos. Você viu aqui? Deus tem o seu povo na Babilônia também. Deus tem o seu povo na Babilônia e Ele está chamando você. Sai daí. Sai daí. Ele está te chamando. Você já conhece a verdade. Você já viu.
Agora é uma questão de tomar a decisão. Deus ama muito você, demais. Mas Ele não pode aceitar o erro, não pode aceitar que líderes religiosos deturpem todo o sistema de salvação que Ele fez, que deturpe o próprio caráter de Deus expresso na sua lei. Ele não pode. Por isso, Ele está chamando você, sai daí. Sai daí. Muito bem. Ah, Maurício, imagina, isso aí é uma viagem gigantesca, isso nunca vai acontecer. Essa história de decreto dominical é uma grande balela. Será? Vamos voltar aqui onde nós estávamos lá atrás. E era onde eu ia te mostrar aqui, nesses grandes, né? Foi aqui que eu estava. Espero que não caia de novo, né? Mas eu gostei desse tempo a mais que eu tive com você, porque eu te mostrei outros pontos de vista do mesmo assunto. Muito bem. Esse grande acontecimento, esse grande aquecimento do global, que inclusive alguns até duvidam, eu não duvido do aquecimento global, eu duvido das causas dele, mas isso é outra história. Mas o aquecimento em si, ele é fato. Muito bem. Se as pessoas hoje já ficam histéricas por causa de máscara na fila, a gente está falando do Covid agora, imagine se eu e você formos acusados de sermos traidores do mundo porque não queremos salvar o planeta. Que história é essa? E o que isso tem a ver com sábado, Maurício? Slow Sunday, que foi exatamente aqui que o negócio caiu ontem, né? Ou semana passada, perdão. Vamos abrir aqui. Slow Sunday, The Guardian. Slow Sunday, The Simple Solution. Deixa eu apagar isso aqui. The Simple Solution to Global Warming. Traduzindo, domingo de descanso, domingo light, domingo devagar, na tradução literal. A solução simples para o aquecimento global. Solução simples, vamos resolver o problema do nosso planeta. Nós destruímos o nosso planeta e agora vamos resolver o problema desobedecendo a Deus. Resumindo, é isso. Vamos salvar o planeta. Como? Faça um dia sem poluição, fecha as fábricas, fecha tudo. Então pronto, aí a gente salva o planeta. Não vai salvar. Só que as pessoas vão comprar essa ideia. As pessoas vão comprar essa ideia. Então, em volta de salvar o planeta, vai se unir uma grande ideia. E o domingo vai estar aqui no meio. Imagina, Maurício, você está viajando de novo. Que isso? Oh, brincadeira. Você conhece aqui essa encíclica Laudato Si? Bom, você pode baixar. Eu vou mostrar aqui na minha apresentação porque fica num ponto chatinho de achar naquele lá. Vamos lá. No parágrafo 237 da encíclica Laudato Si, e a encíclica Laudato Si é uma carta apostólica, é uma carta do Papa para todos os cristãos no mundo, específica para salvar o planeta. É uma carta, olha como as coisas se encaixam, é uma carta do maior líder cristão da Igreja Romana, específica sobre salvar o planeta. E olha o que vem aqui bem no meio. A participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Assim,
O dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Falando sobre salvar o planeta, o que se coloca aqui no meio? O domingo. Olha, como eu falei, esta profecia, existe a possibilidade de que não aconteça? Eu não duvido. Eu tenho os meus motivos para duvidar, eu tenho os meus motivos para acreditar. Mas está lançado para você a informação. Um dia, quando o decreto acontecer, você já tem as informações. Você já sabe qual que é o selo de Deus e qual que é o selo da besta. Hoje, o mais importante é você ter uma vida sincera e real com Deus. E claro, transformar esta vida sincera e real em ações práticas. Quero dizer, tomar as decisões que façam com que essa ação seja real, né? Talvez não seja o momento agora de você tomar uma decisão pelo sábado. Eu acho que é. Mas talvez não seja para você. Mas o importante é que você saiba que no futuro isso vai entrar de novo à sua frente e você vai ter que tomar decididamente essa decisão. E ali sim, quando este decreto sai, aí sim, a sua decisão estará refletindo exatamente de que lado você estará, se do lado de Deus ou do lado do diabo. Hoje não. Que fique muito claro, hoje não. Você pode continuar guardando o domingo, você pode continuar na sua religião, mas e ser salvo por mesmo estando nessa decisão. Mas quando sair o decreto, então você terá que tomar uma decisão. A sua decisão, não sei qual será. Eu só oro para que ela seja do lado de Deus. A minha também, porque por mais que eu tenha todo este conhecimento, isso não quer dizer que eu vou conseguir tomar. Uma coisa é saber, outra coisa muito diferente. A diferença entre teoria e prática, né? Uma coisa é saber o que você deve fazer, outra muito diferente é você fazer na hora H. Porque só quem realmente tiver uma vida espiritual muito forte com Deus é que conseguirá tomar a decisão do lado dele. Que Deus te proteja, a sua semana, a sua família, que a sua vida espiritual seja de hoje em diante cada dia mais forte do lado de Deus, porque as coisas estão se encaixando muito rapidamente. Eu apenas nos últimos segundinhos aqui que eu tenho, já vou liberar a página. Quando eu entrei no banco, eu sou bancário, tá? Eu sou bancário do Banco do Brasil, não tenho problema de explicar isso para ninguém, muito pelo contrário, gosto do trabalho que faço lá. Mas desde que eu entrei, uma série de regras que antes me tornavam, entre aspas, livre do trabalho aos sábados, já caiu. Em breve, eu não sei quando, mas vai ser muito em breve, eu serei obrigado a trabalhar no sábado e eu vou ter que tomar essa decisão. Então, se a profecia não estivesse se cumprindo, eu continuaria tranquilo lá em relação ao sábado. Mas a profecia está cada dia mais difícil de se guardar o sábado e estará cada dia mais, vai ser cada dia mais difícil. Será uma decisão muito difícil de eu e você tomarmos. Então, isso é um alerta para que a gente não leve a nossa vida espiritual na brincadeira. Que a gente tome decisões práticas de estar do lado de Deus todos os dias, fortalecendo, né, a nossa vida espiritual. Que Deus te abençoe muito nessa semana. Semana que vem será outro assunto, mais light, vamos dizer assim, né? Para que a gente, né, temos mais alguns assuntos para encerrarmos o nosso estudo.
mas que Deus te abençoe muito. Vamos, se você puder, vamos fazer uma última oração. Querido Pai, nós estamos encerrando este assunto a respeito do sábado. Espero que tenha ficado claro para cada uma das pessoas que nos assistiu hoje, nos últimos domingos, que o que a Tua Palavra diz, e não só o que a Tua Palavra diz, mas o que os acontecimentos no futuro farão com que cada pessoa tome a sua decisão. Que cada pessoa que tenha assistido este vídeo possa tomar a sua decisão ao Teu lado, Senhor Deus, ao lado daquele dia que o Senhor escolheu como sinal entre nós e Ti. Que essa expressão, que essa decisão seja uma expressão de uma vida espiritual sincera, real contigo. Que os seus familiares possam ser protegidos e guardados de acordo com a Tua vontade, Senhor Deus. E que mesmo que Satanás coloque pedras no nosso caminho, no nosso dia a dia, tentando nos tirar das decisões corretas, que nós possamos confiar em Ti e saber que, mesmo com essas pedras, o Senhor cuidará de nós, que o nosso pão e a nossa água serão certos de acordo com a promessa da Tua Palavra. Esteja com cada um de nós, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aguardo você semana que vem, será um grande prazer ter você aqui de novo, ok? Até lá.